Bora lá, meus amigos. Página 409, parte 2 da aula 36, distância e as áreas do paralelogramo e do triângulo. Então, a primeira parte, a gente fez uma investigação matemática em torno do paralelogramo, como calcular a sua altura para aí determinar a sua área e os elementos do paralelogramo. Bom, passei para vocês na parte passada desta aula 36.1, três exercícios de lição de casa. A correção está aqui, tá? Como sempre. E eu sempre reforço que é importante. Não é porque a resposta está aqui que vocês são obrigados a entender sozinhos. Se entender, ótimo. Se não, anote, leve essa dúvida para a live que a gente resolve juntos. Beleza? Então tá aqui a resposta dos três exercícios do que eu passei. Na verdade, acho que foram cinco. Eu coloquei a resposta aqui até do seis, porque o seis é uma malha de gel plano para que a gente calcule a área, tá? Então é na apostila mesmo. Então aqui eu já deixei o do 6 também. Falei errado, não foram 3 não, foram 5. E aqui já está a resposta do 6. Beleza? Bom, para a aula de hoje, o que eu quero que vocês se preparem. Nós vamos fazer esta atividade prática de investigação, saiu errado live lá, na live, tá? Nós vamos fazer diferente. Na aula passada eu passei esta parte da investigação que vocês tinham que recortar o paralelogramo do anexo e determinar a sua altura e respondendo ali os itens, ia da letra A até a letra J, bem simples, mas eu passei para que vocês fizessem no momento assíncrono, né, ali na casa de vocês, tranquilo, no momento que vocês julgassem melhor. Nesta nós vamos fazer na live. Quero fazer junto com vocês essa, porque tem mais etapas, exige um pouco mais. Então, para isso, vocês vão lá no anexo 2 e vocês vão recortar esse anexo 2 aqui, tá? Já deixar pronto na live aí para a gente poder utilizar, para a gente não perder muito tempo. Então, vocês vão lá, apostila 4, caderno 4, anexo 2. A gente tem estes triângulos aqui que a gente vai utilizar para poder fazer essa atividade prática na hora da live. Beleza? Por enquanto é só isso, né? É esses triângulos aqui, eles são uma reprodução desse triângulo ABC aqui. Então, depois aí vocês vão entender o que nós vamos fazer. Bom, eu quero agora com vocês determinar a altura de um triângulo para que a gente possa determinar a sua área, tá? Então, aqui tem uma explicação bem detalhada, passo a passo. Vocês estão vendo aqui, ó, a página 411 da apostila de vocês mesmo. Aqui eu que coloquei essa imagem, tá? Isso aqui não tem na apostila de vocês. Só para lembrar como é que você faz um ângulo de 90 graus, como é que você determina um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque a altura, tanto do paralelogramo quanto do triângulo que nós vimos, ele é perpendicular, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, não basta a gente ir lá e pegar a régua e traçar no olho e dizer que é a altura, tá? A gente, para fazer o procedimento correto, nós temos que usar régua e esquadro, tudo bem? Então, nós temos que posicionar no nosso triângulo desta maneira aqui, ó. Então, notem, eu vou colocar a régua aqui, né, se o triângulo fosse esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui, e este ângulo do esquadro, que é 90 graus, eu apoio em cima da régua e vou fazer com que as costas do meu esquadro aqui, ó, fique de modo que passe exatamente no vértice A. Aí eu tenho certeza que tem 90 graus
Aí eu vou lá e faço, né, o risco. Pode fazer tracejado, acho que fica, né, mais adequado para não confundir com os lados do quadrado. Faz o tracejado que representa a altura, tá? Então aqui ele está pedindo para que vocês façam isso e vocês vão fazer isso. Só que ele pede para que vocês façam isso em 3 vértices. Então a gente vai ter que ficar girando, né, o nosso esquadro aí, e a régua posicionando de modo que a gente entenda, né, também é um exercício de investigação, de modo que a gente entenda que todo triângulo possui 3 alturas, certo? Possui 3 alturas. Então, aqui eu coloco a régua aqui nesse vértice, venho com o esquadro de modo que ele passe no vértice C, então eu estou calculando a altura relativa ao lado AB. Então o AB fica como base e a altura relativa do C para o lado AB. Isso eu vou fazer de 3 maneiras diferentes, certo? Então está aqui a resposta, como é que tem que ficar a figura de vocês, tá bom? Bom, gente, agora que a gente já entendeu a altura, a gente já aprendeu a determinar a altura, a maioria das vezes será dado no próprio exercício, né? Então, nós vamos fazer a área do triângulo base vezes altura dividido por 2. Né? A gente vai ver na nossa investigação que num paralelogramo, que é um quadrilátero, a área é base vezes altura. E o triângulo é a metade. Então, todo quadrilátero a gente consegue dividir em 2 triângulos. Então, é a área base vezes altura, só que no triângulo é dividido por 2, certo? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de como é que a gente pode encontrar os nossos triângulos aí, para poder saber direitinho quem que é a base e quem que é a altura dele. Porque a gente acabou de ver que todo triângulo possui 3 alturas. Então, assim, eu tenho que pegar a base certa relacionada àquela altura que foi fornecida. Então, neste triângulo aqui, ó, eu tenho que fazer, vocês estão vendo lá na fórmula, eu tenho que fazer A vezes H, né? Porque eu tenho a altura relacionada ao lado BC, certo? Olha lá, sai do vértice oposto, que é o A, até o lado BC. Então, essa é a altura relacionada ao lado BC. Esse lado BC, então, é a minha base. Então, nesse caso, eu vou fazer A vezes H dividido por 2. Beleza? Olha esse aqui, ó. Ah, mas onde é que está determinada a altura? Então, notem aqui, ó, que aqui já tem um ângulo de 90 graus. É um triângulo retângulo. Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente acabou de fazer que a altura forma 90 graus. Então, o triângulo retângulo, o lado que forma 90 graus junto com a base será a altura. Então, no triângulo retângulo, o lado do triângulo vai servir como altura nesse caso. Então, tá vendo aqui, ó, o lado BC junto com o lado AC forma 90 graus. Um é a base, o outro é a altura. Então fica base C vezes altura H dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Aqui é a mesma coisa, só está desenhado do outro lado. Então, olha aqui, ó, o lado AC junto com o lado... Aqui saiu errado. Era CB. CB forma o 90 graus. Então, significa que o B é a base e o H é a altura. Certo? E outro tipo de triângulo, tá vendo? Que não tem aqui o ângulo de 90 graus, nós vamos ter que fazer a projeção, ou o exercício como esse vai dar o valor da altura por dentro, certo? Tá aqui por dentro ou por fora. Já falei para vocês que tanto do paralelogramo quanto do triângulo eu prefiro fazer essa projeção por fora
para não riscar muito a figura lá, para não me atrapalhar na hora de resolver. Então aqui, ó, base 5, altura 3, a área vai ficar base 5 vezes a altura dividido por 2. E é facinho. 3 vezes 5, 15 dividido por 2, 7,5 centímetros quadrados. Tá? Gente, é isso. Trouxe mais uma vez o vídeo da professora Ângela, né, que eu acabo sempre trazendo, são vídeos curtos, ela faz o cálculo da área de alguns triângulos diferentes aí, 3 ou 4 triângulos diferentes, como eu falo, né, para que vocês vejam na lousa, para ajudar, para reforçar um pouquinho aí, certo? Um conteúdo simples sim, mas nunca é demais a gente reforçar. Bom, para a aula de hoje, né, nós vamos praticar esses na apostila mesmo. Pode fazer aí na apostila, na página 415, só treinar. Então notem que eu tenho 6, 8 e 6 aqui. Vocês têm que decidir, como eu acabei de explicar, quem é a base e quem é a altura, certo? Quem é a base, quem é a altura, quem é a base, quem é a altura, quem é a base, quem é a altura, que vocês vão utilizar para calcular a área. Área, base vezes altura dividido por 2. Identifica quem é a base e quem que é a altura relacionada a esta base que vocês escolheram. Calcula. Dúvida, anota a dúvida, deixa aí. Na hora da live nós vamos conferir. Beleza? E esse para praticar no caderno. Gente, por favor, praticar no caderno. Pega o caderno, coloca a data de hoje, coloca o tema da aula, faz o desenho, faz, tá? Gente, eu já estou incluindo já há um tempo esta tela, porque estou percebendo que é necessário, quando eu recebo o upload de vocês, sabe, a caligrafia tá um pouco enferrujada, o capricho tá um pouco enferrujado. Então vamos manter o nosso caderno em dia, por favor. Vamos colocar, né? A gente está fazendo muita coisa online, apenas digitando. Então a gente para de praticar um pouco. Então pega um momento do dia, vou lá fazer a tarefa de matemática, faz com capricho, faz com a régua, faz legalzinho, faz o cálculo lá e aí a gente confere a resposta depois, vocês tiram a dúvida, tá? Praticar no caderno é para praticar no caderno mesmo, amolecer a munheca aí para quando voltar a gente esteja preparado. E esse é o do formulário. Esse é o que vocês vão postar a resposta lá no formulário. Então, como a gente já praticou bastante, eu escolhi colocar figuras que você vai ter que fazer uma decomposição, tá? Então aqui não existe uma fórmula. Então você vai decompor esta figura em partes. Então a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu nesse capítulo. Olha, tem trapézio, tem losango, tem triângulo. Então a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu neste capítulo 36, né, que foi dividido em 2 aulas aí. E qualquer dúvida, como sempre, nós vamos resolver juntos. Orientação de estudo. Nós temos alguns exercícios da página 413 até a página 417. A maioria é esses que a gente já tem ali. Então, se você for assistindo o vídeo, foi fazendo, vai parando, vai fazendo, vai ficar completinha a apostila de vocês. E os do em casa vai do 8 até o 14, tá? Eu pulei alguns, né? Não vi a necessidade. Então, na aula passada eu passei até o exercício 5. Aqui já está a correção do 6, na verdade é só a resposta, porque é do Geoplano. Eu deixei a indicação do site virtual para o Geoplano para vocês, tá? E aí, nesta aula, a gente vai praticar o do 8 até o 14. Beleza, meus amigos? Até daqui a pouco. Valeu!